Vamos começar. Por mais que o caso de hoje, como o Paulo disse, seja um caso de TEP, eu não sei se vocês lembram, para quem estava aqui ontem, a gente está na área de reumato. E não é muito comum a gente falar de TEP em reumato. Então vamos começar com o nosso caso clínico de hoje, aí a gente vai destrinchando esse caso, beleza? A paciente que eu trouxe, se vocês lembram lá do nosso, eu acho que era o caso oculto, o diagnóstico oculto número 23, foi publicado na semana passada, na metade da semana passada. Era um caso bem parecido com esse, tinha suas particularidades, porque cai em prova, tudo que eu trago aqui para vocês é porque cai em prova, e foi justamente uma das discussivas que já caíram no Revalida. Foi um caso muito bonito, muito bem parecido com esse, e a placa, a radiografia, inclusive, era essa. Nossa paciente de hoje é uma mulher jovem, de 35 anos, guardem isso, jovem, de 35 anos, vocês são lá de plantão, ela chega no plantão de vocês, lá na urgência, e está dizendo que começou com a dispneia, um quadro de dispneia agudo, súbito, associado com a dor torácica bem intensa, e o quadro dela de dispneia ventilatório dependente. O quadro começou umas 3 horas atrás, e ela relata que uma semana atrás, ela apresentou um quadro de edema e dor em membros inferiores. Já fique esperto aí, que esse edema em membro inferior, e aí vocês ainda veem aí que é unilateral no membro inferior esquerdo, é bem característico para quadros trombóticos e que vai levar para esse quadro de TEP aí da paciente. E que melhorou parcialmente com analgésico. Ao ser questionado, quando vocês perguntaram para ela sobre os antecedentes pessoais, aí ela disse aí o que vocês precisam ouvir. Esse detalhe aqui é muito importante. Ela refere ter, no histórico pessoal dela, que teve 3 abortos espontâneos anteriores, e todos no primeiro trimestre da gestação. Ela nega o uso de anticoncepcionais orais, tabagismo, comorbidades conhecidas. Por que que a questão joga esses 3 dados aí para vocês logo no finalzinho do enunciado? Como eu disse antes para vocês, o INEP nunca joga informação de graça. Tudo que eles jogam, tudo que eles dão de informação para vocês é para vocês descartarem possíveis diagnósticos diferenciais. Se imagina aí, uma pessoa com, nossa suspeita aí é que ela teve um quadro trombótico no membro inferior, hipotireoidismo? Tá. Mas não necessariamente hipotireoidismo, John. Mas imagina aí, nós falamos ontem que o tabagismo, ele aumenta muito o risco cardiovascular da tua paciente. Nós estamos vendo aí esse edema em membro inferior, que vai fazer você suspeitar de uma TVP. E aí, mas vocês, para esse caso em específico, vocês têm que olhar para a idade da tua paciente. É comum TVP em uma paciente jovem de 35 anos? Ah, sim, pelos abortos, sim. Aí tu tem um ponto. Mas, e aí, o que mais? Outro risco, qual que é um dos fatores que podem gerar quadros trombóticos numa paciente jovem? O uso de anticoncepcional oral. Não é comum isso? E aí eles têm que deixar claro, é por isso que eles deixam claro aí que a paciente de vocês não é o caso. Para vocês já descartarem isso e partirem para o essencial, para o foco principal. É claro que eu não ia dar o diagnóstico de graça para vocês, então eu excluí 2 detalhezinhos que tinha nesse caso clínico aí ainda, mas que a gente vai discorrer no longo da aula. Mas aí a paciente de vocês estava com a frequência cardíaca 124, elevada já, uma frequência respiratória de 30, pressão 90 por 60 e está saturando 86 em área ambiente. É isso aí, viu? METEP. O Paulo tava dando spoiler pra gente. É um quadro de TEP, é um quadro típico de TEP. Digam aí qual que é o sinal característico dessa placa aí. Esquece a clínica, porque a clínica é soberana, a gente sabe que todos os sinais clínicos aqui já indicam, levam para uma TEP, mas a questão ainda fez questão a questão fez questão de te trazer
uma radiografia de tórax. E ele botou um sinal característico, que inclusive esse sinal nem aparece muito. É isso aí, Bruno. É a Corcova de Hampton. Esqueçam que vocês vão ver essa Corcova de Hampton em todos os casos de TEP de vocês, tá? Ela aparece, na verdade, nem aparece tanto assim, ela aparece bem pouco. Mas isso, Sara, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para vocês verem. Aqui. Estão vendo aí? Aí. Aí, esse sinal radiológico a gente chama de Corcova de Hampton. Esse sinal em cunha, aí vocês podem estar ouvindo esse termo também. Mas vocês viram a radiografia de tórax? Viram isso? Quadro de dispneia agudo. Não tem outra coisa. O paciente teve um quadro de edema em membro inferior, unilateral. Isso aí já é bater o olho e fechar diagnóstico. Claro que vocês não fecham diagnóstico de TEP com isso. A gente já teve, inclusive, uma aula sobre isso. Mas aqui vocês já fecharam o funil de vocês para TEP. É o sinal da palhaçada. O INEP gosta dessa brincadeirinha, tá? Mas vamos voltar aqui para a clínica, que é a clínica que importa para a gente. E aí, a gente chegou no diagnóstico final, a gente já sabe que é um quadro de TEP, mas por que eu trouxe esse caso aqui para vocês? Além de ser um caso recente, eu trouxe esse caso para vocês porque tem uma coisa que tem que chamar a atenção de vocês. Esquece, vamos deixar a TEP de lado agora, tá? A gente já chegou, sabe que é TEP. Mas em todo esse caso, eu já até dei spoiler para vocês, mas em todo esse caso aqui, o que chama a atenção de vocês desesperadamente? Está gritando na cara de vocês aí. O que chama a atenção? Vocês olham para o caso e tem uma coisa gritando que não bate. Não faz sentido esse dado tá aí. Vocês sabem o que é? Acende o alerta para vocês. Os abortos. Perfeito, John. Excelente. É uma ótima informação esses abortos estando aí. E antes dos abortos, é um detalhe muito mais importante. Como eu perguntei para vocês, é comum quadros, por exemplo, TEP, AVC, quadros trombóticos, tromboembólicos, em pacientes jovens? Ela não usa anticoncepção na oral, que poderia ser uma das fontes causais, mas não usa. Então, já adiantando para vocês, não é nada comum. E aí, as duas informações que eu tirei desse caso inicial lá que estava na discursiva a paciente é portadora de lúpus e SAF. Lúpus nós falamos ontem, a gente vai falar de alguns detalhezinhos que eu não falei ontem, justamente o que eu queria falar hoje na aula de SAF, que não tem muitos detalhes. A gente viu que tinha anticorpos bem específicos para lúpus ontem, por exemplo, o anti-SM lá, mas aqui a gente vai estar focando na SAF. Quem aí vai... Vocês já estão por dentro desse... Deixa eu passar para vocês. E aí, para a gente ficar por dentro desse tema, que cai nesse conjuntinho de doenças autoimunes, inclusive SAF, a nossa classificação mais clássica que a gente tem para estar definindo SAF aí, é justamente essa enfermidade que é uma trombofilia adquirida. Ela é uma enfermidade autoimune sistêmica. O problema é dessa terminologia aqui, é que a gente tem que lembrar que é sistêmica. Que às vezes a gente acha, beleza, o paciente teve uma trombose. A paciente é portadora de SAF, como a questão dizia lá, a portadora tem lúpus, a paciente é portadora de lúpus e SAF, teve um evento tromboembólico aí, teve uma TEP, e acabou. Vamos resolver a TEP aqui e já era. Porque o problema é a trombose que aconteceu. E não é. O SAF a definição faz questão de dizer que é uma enfermidade sistêmica, justamente para vocês guardarem isso na cabeça. Vai afetar todo um sistema. Na verdade, pode afetar vários sistemas, dependendo de onde a trombose vai acontecer, esse evento tromboembólico vai acontecer, tá?
Mas aí, para ser uma definição mais clara, para vocês terem na cabeça, e sempre que vocês verem uma questão, tem uma tríade clássica. Essa tríade, sempre que vocês forem ver uma questão de SAF, vocês vão estar vendo essa tríade. Por quê? Vai sempre vir uma trombose. O segundo ponto dessa tríade vai ser a morbidade gestacional. Aqui é um problema gravíssimo, porque geralmente vai gerar abortos espontâneos, geralmente antes das 10 semanas aí, dentro das 10 primeiras semanas de gestação, e consecutivamente. E aí a paciente vai chegar, doutor, eu tive 3 abortos, todos todos um em sequência do outro, eu não sei o que está acontecendo. E aí a gente tem que entender por que que isso está acontecendo, que geralmente vai ser por conta de alterações vasculares intraplacentárias aí na gestação, mas a gente vai tocar nesses detalhes lá mais para frente quando a gente estiver falando disso, tá? E aí, por último, é a presença dos anticorpos. Vocês lembram lá que ontem, em lúpus, eu falei para vocês ficarem na cabeça, guardarem o nome de um anticorpo em específico? Vocês lembram qual que foi ele? Alguém aí no chat lembra? Anticardiolipina, é isso aí, Leonardo. Guarda. Anti-D era para vocês ficarem espertos, John. O anti-D era para vocês ficarem espertos para o lúpus estando manifestado lá. Mas o principal mesmo que eu queria trazer para hoje, por isso que eu disse, olha, guarda aí na caixinha a anticardiolipina, porque não é só ela, vocês vão ver que geralmente são 3 mais comuns que vão estar gerando essa problemática toda, tá? E aí, deixa eu passar aqui. Classificação. A SAF, vocês vão classificar ela geralmente primária. A primária geralmente é idiopática, então vocês vão esse tema é geralmente da SAF primária, que é idiopática, ela geralmente vai ser abordada em temas de hemato, porque como o nome já diz, é idiopático, então não tem as condutas vai depender de qual que é o agente causal. Aqui, a secundária, classificação secundária, eu sempre gosto de botar já secundária ao quê? E aí vocês vão ver que a SAF secundária sempre vai ser secundária a uma doença autoimune, a outra doença autoimune, já que ela é uma. Só que o interessante, é por isso que eu quis falar primeiro de lúpus com vocês ontem, é porque de todos os casos que causam secundariamente a SAF, lúpus já leva 50% deles. Então, 50% dos casos de SAF são ocasionados secundariamente a um quadro de lúpus. Vocês vão ver essa interligação muito próxima dessas duas enfermidades, tá? Autoimunes. E aí os outros 50% pode acontecer de não ser lúpus o fator causal, mas vai ser outra enfermidade, por exemplo, a esclerose sistêmica, que a gente vai falar em outra aula, mas saibam que tem outras enfermidades que podem estar manifestando aí a SAF, tá? Deixa eu fechar aqui. E em quem que essas enfermidades, quais que são as informações úteis para vocês saberem que vocês têm que guardar na cabeça de vocês para a prova? Isso aqui é especificamente para a prova, porque é o que eles gostam de cobrar muito. E sinto muito para vocês, mulheres, mas aqui, de novo, como todas as enfermidades autoimunes aí, vocês são mais suscetíveis a tá adquirindo SAF. E aí, a doença, essa enfermidade, essa afetação, vai ser a responsável lá por mais de um terço aí dos casos de AVC em pacientes menores de 50 anos de idade. Também ela vai ser a responsável pelas perdas fetais recorrentes, vai ter aí uma média de 15% das perdas fetais recorrentes é ocasionado pela SAF, e um quinto delas
um quinto dos episódios de TVP a culpadinha vai ser a Saf. Essa, o nome é bem sugestivo, mas ela consegue fazer toda essa bagunça, mas como a gente nunca, por exemplo, antes da, do ciclo clínico na faculdade, eu ficava escutando lúpus, sim, o lúpus a gente escuta a cada esquina, cada curva do corredor da faculdade, a gente escuta falar de lúpus, beleza? Escuta falar de esclerose sistêmica, beleza? Mas a SAF a gente deixava ali meio de lado. Um trombozinho aí a mais, a menos, que a gente resolve com anticoagulante e acabou. E a gente não dava muita essa atenção, mas se vocês forem ver, ela está em associação com várias outras enfermidades e ela é um dos fatores causais mais comuns de várias delas. E aí, para vocês ficarem, guardarem na cabeça de vocês, como é que eu vou estar diagnosticando a SAF, então? Porque a, a síndrome do antifosfolipídio não é uma coisa que tu vai ver todos os dias aí no teu consultório. Por mais que vocês viram que ela está associada a várias outras enfermidades autoimunes, tu não vai bater logo de cara, putz, isso aqui é SAF. O paciente chegou na primeira vez, está com um TVP ali na perna e tu já vai bater o martelo dizendo, SAF? Não. Geralmente tu vai ter, o paciente vai vir com várias alterações clínicas sugestivas daquela tríade lá, principalmente. E aí, mas vocês têm que ficarem espertos justamente porque não é uma atividade, uma enfermidade que afeta só um sistema. Então, vocês têm que estarem a par de toda a manifestação clínica dela, que, como vocês vão ver aí, algumas delas era bem comum do lúpus. Nós vamos ver na aula de amanhã que algumas delas são bem parecidas com a esclerose sistêmica, mas que tem suas peculiaridades. E em uma delas, eu queria falar muito para vocês que era sobre a endocardite de Lieberman-Sachs, que eu coloquei para vocês. Eu não falei ontem, eu expliquei do sistema complemento lá, C3, C4, que eles se juntavam com os anticorpos, iam formando sujeira aí no sistema vascular e ia aumentando esses eventos tromboembólicos no teu paciente. E aí, esse mesmo efeito, esse mesmo fenômeno vai acontecer lá dentro do endotélio do, do teu paciente. Então, imagina aí, o teu corpo está esmagando o endotélio do teu paciente, lá no coração dele. Está lá esbagaçando o endocárdio do teu paciente, e aí detritos vão surgindo daí. Fibrinas vão se soltando, os anticorpos vão se juntando lá, o C3, C4, e vai ocasionando que esses detritos que vão se soltando, eles vão se juntando, vão se pregando à válvula cardíaca do teu paciente. E aí ocasiona esse caso de endocardite, que a gente é muito comum a gente ver isso em quadros de endocardite bacteriana, pode acontecer em endocardite viral, mas não tem esse caso específico que é a endocardite de Lieberman-Sachs, que não é por nenhuma dessas duas outras causas, tá? É um caso autoimune, porque justamente é essa confusão que vai estar ocasionando os anticorpos livres lá, junto com o sistema complemento, vai danificando o endotélio lá e vai causando esse quadro típico, tá? Mas aí vocês têm que irem para o dia a dia. Não sei se vocês sabem o que é o livedo reticular. É aquelas marcas, geralmente membros inferiores do teu paciente, por conta de uma alteração no sistema vascular. Então, vai formar tipo uma grade bem característica justamente por conta dessa. A Raquel já disse aí para vocês, um nome clínico para isso, que a galera usa bastante, é a teia de aranha, porque justamente parece muito com a teia de aranha ali, justamente por conta dessa alteração vascular do teu paciente. Eu coloquei ali em cima, nas alterações, nas manifestações clínicas, trombofilia e
Porque é claro que o mais característico aí vai ser os quadros de trombofilia, tá, gente? Então, tudo que vai vir gerado após por conta dessa trombofilia, já é muito claro desses casos de enfermidades autoimunes. Mas vocês têm que lembrar que não é só isso. E aí vai vir um livedo reticular. Esse livedo reticular ocorre por conta de alterações vasculares na área. Essas alterações vasculares podem ser muito significativas e aí delas já partirem para ulcerações cutâneas aí no teu paciente, que é outra característica. Vai vir também no laboratório do teu paciente anemia, plaquetopenia, e falamos aí já da endocardite, e aí tem casos também já de déficit cognitivo, porque lembra que teu cérebro também é super vascularizado, e a trombofilia não vai escolher em que parte do corpo ela vai estar se estabelecendo, tá? Onde ela vai estar atuando. Então, não é tão comum como os outros nos sistemas, nos membros periféricos, mas acontece também aí de déficits cognitivos, mielite, tudo isso aí vai acontecer, é característico também, pode acontecer, ter essa manifestação clínica nos casos de SAF. Microangiopatia também, trombótica renal, é um problemaço, mas aí eu queria deixar claro também sobre a trombose. Vocês têm que ficar esperto quando vocês virem. Chegou um paciente e ele veio anteriormente, questão de dias, isso aqui não é questão de meses ou anos, não. Ele teve um quadro trombótico, tromboembólico ali, ele teve um TVP, e aí depois ele teve um AVC, aí depois ele teve um TEP, e aí isso tem que chamar atenção para vocês. Para quê? O que que isso é diferente no quadro de SAF? Qual que é o nome que a gente dá para esse evento? Quando acontece vários eventos tromboembólicos seguidos em sistemas diferentes, ocasionado por conta dessa a enfermidade autoimune. Vocês sabem? Por que que é importante vocês estarem atentos a esses eventos de trombose em múltiplos órgãos nesse curto período de tempo? Qual que é o nome que dá? SAF catastrófica. Quando vocês têm aí o... É isso aí mesmo, Leonardo. É a catastrófica. Quando você... Chegou o paciente de vocês. Vocês estão lá no PS. E aí, do nada, vocês viram lá a dona Gertrudes, que chegou para vocês com um quadro de TEP característico. E aí vocês estão no plantão de vocês no meio da semana e aparece ela de novo com um quadro embólico já em outro órgão, outro sistema, e aí vocês, caramba, o que que está acontecendo? Por que que isso está acontecendo? E aí já bate o martelo para a SAF catastrófica, por quê? Porque ela que tem um alto nível de mortalidade no paciente de vocês. Então, geralmente, 50% dos casos aqui vai estar evoluindo para óbito justamente por conta desse alto nível de mortalidade. É um nível 50% é cara coroa e muita oração. Então, fiquem espertos disso. Acometimento de vários órgãos em um curto período de tempo, questão de dias, semanas, aí vocês já fiquem alertas para SAF catastrófica. E aí a gente entra na parte obstétrica. Vocês aí já têm que ficar esperto também nesse detalhe, justamente por conta das alterações uteroplacentárias. Lembra que eu expliquei para vocês sobre lá a endocardite de Lieberman-Sachs? Isso vai acontecer dentro da placenta da paciente também. E por conta disso, por conta desses eventos trombóticos, por conta dessa afetação que está havendo, já devido àquela bagunça lá dos anticorpos, com C3, C4 se juntando, danificando o endotélio do teu paciente, formando trombos ali, vai acontecer eventos trombóticos também uteroplacentários ali, e vai fazer com que a paciente perca, geralmente, o seu bebê ali das primeiras 10 semanas da gestação. O problema disso é que, enquanto eu estava estudando para trazer esse conteúdo para vocês, eu via muito perda fetal recorrente, dentro das 10 primeiras semanas. É bem claro.
Mas o que eu não vi a galera falando é, gente, pode sim, a gestação pode evoluir. Não é que a paciente, em 100% das vezes que tem SAF, vai ocorrer uma perda fetal recorrente ali, tá? Vai sim ser uma das características, mas essa gestação pode evoluir. E se essa gestação evolui, não é que a SAF não está atrapalhando ali. Vai continuar atrapalhando, por mais que não aconteça a perda fetal, mas vocês podem ver quadros também de insuficiência placentária. A paciente pode desenvolver quadros de pré-eclâmpsia, quadros de eclâmpsia, e aí chegar a quadros de prematuridade também. Então, lembre, não é em todos os casos que vai ter perda fetal recorrente. Por mais que seja a característica que a galera gosta muito de bater em aulas, porque é o que a galera cobra muito em prova também, eu não vou julgar, porque é o que cai muito em prova, é essa perda fetal recorrente, mas a gestação pode evoluir. E podem acontecer outros acometimentos obstétricos que vão estar afetando aí o quadro da tua paciente, tá? Então, lembrem disso. Perda fetal, insuficiência placentária, pode estar ocasionando também pré-eclâmpsia, eclâmpsia e prematuridade na gestação da tua paciente. E aí a gente vai para os critérios de diagnóstico. Opa, spoilers. A gente vai para os critérios de diagnóstico. Que aqui a gente tem uma polêmica no mundo da reumato, que se chama isso aqui de critério diagnóstico ou critério de classificação, que o termo correto seria critério de classificação, mas isso não vai importar para a gente. Esses critérios aqui foram desenvolvidos lá em 1990, mas esses em específicos que eu estou trazendo aqui para vocês já é a atualização de 2006, lá de Sydney, os critérios de Sydney de 2006, e houve uma nova atualização. Lembra que eu falei ontem lá de lupus que o Conselho Europeu de Reumatologia desenvolveu os parâmetros a tabela de classificação lá para diagnóstico de lupus? Eles se juntaram de novo, o Conselho Europeu e a Associação Americana também de Reumatologia, e atualizaram, na verdade, os critérios de classificação da SAF também. E isso agora em 2023. Não vai mudar muito de tudo que nós falamos aqui, e nem desses critérios de entrada, que é como eles são classificados. É isso aqui que vocês têm que prestar atenção para a prova de vocês. É isso aqui que eles vão cobrar na prova sobre diagnóstico. O que vocês precisam ter em mente? Vocês vão necessitar de um critério clínico juntamente com um critério laboratorial. Não precisa de muito. Lembra lá de lupus, quando nós estávamos falando ontem, que tinha que ter o FAM e ainda tinha que somar 10 pontos na tabela classificatória? Aqui não. Aqui vocês só vão precisar de um critério clínico e um critério laboratorial. Lá na introdução eu falei para vocês que tem a tríade clássica lá, que vai ter acometimento por trombose, que geralmente é uma manifestação clínica. Tem também a morbidade gestacional aí, que é uma alteração ginecológica. Aqui nós vamos juntar as duas para as manifestações clínicas, tá? Então, sempre que eu falar de critérios clínicos, vocês já têm em mente que são critérios tanto da gestacional quanto daquela tríade lá de trombose. E aí tem um critério laboratorial que é o que a gente tinha falado lá ontem da anticardiolipina, que aqui também é muito importante vocês juntarem com outros anticorpos, que vai ser muito comum. Não é obrigado a aparecer os três, pode aparecer só um deles, ou eles podem aparecer em conjunto, vai depender. Outro anticorpo muito comum, que vocês têm que ter em mente também, que aí vai ser o anti-beta 2 o anticorpo anti-beta 2 glicoproteína 1 e o anticoagulante lúpico, que eu não falei muito para vocês, mas aqui é muito importante, por conta dos eventos trombóticos da tua paciente, tá? Mas o principal deles, guarda na cabecinha, porque é o que aparece em lúpus, é o que vai aparecer aqui para vocês, é o anticardiolipina. Fechou? E aí você precisa de uma manifestação, de um exame laboratorial que manifeste o anticorpo,
seja ele o anticardiolipina ou qualquer um dos outros dois, ou eles em conjunto, mas aí vocês têm que medir ele 2 vezes. E qual que é o intervalo entre essas duas aferições da presença de anticorpo no sistema do teu paciente? De 3 meses. Então, vocês vão aferir uma vez, deu positivo, veio a linha anticardiolipina, espera mais 3 meses e faz uma nova coleta para vocês estarem vendo se positivar de novo, aí sim vocês é critério positivo aqui para o diagnóstico, tá? Que aí vai acontecer, pode acontecer que o paciente está tomando algumas medicações específicas ou outros acometimentos que vão fazer esses anticorpos serem ativados. Se foi só uma vez e a outra não, aí esquece. É por isso que tem que esperar esse período de 3 meses. Afere uma vez, espera 3 meses, outra vez, e aí se veio positivo nas 2 vezes, aí é anticorpo positivo para SAF, e aí a gente vai para os critérios clínicos. Vocês só precisam de um desses. Qual lá da tríade de trombose? Vocês têm que buscar um quadro trombótico, e não importa se é arterial ou venoso, e muito menos de pequenos vasos, tá? Então, se teu paciente... Mas o importante aqui é que vocês têm que confirmar com um exame de imagem, seja uma angiotomo ou qualquer um desses, mas vocês têm que... O Doppler, lembra lá do TVP, vocês vão necessitar desse exame de imagem confirmatório. Então, se teve um desses aqui, que é o mais comum, como a gente viu aí no nosso caso clínico lá do início, o paciente teve TEP. Fez a angiotomo da tua paciente, veio positivo, que no caso aqui ia vir positivo, fechou, já tem o critério aqui. Ou se teu paciente tem lá TVP, tu fez o Doppler, confirmou, fechou o critério também para trombose, tá? E aí a gente vem pro gestacional, que esse aqui é mais delicado. Aqui vocês tem muito mais critérios. Vocês precisam saber que se a paciente teve 3 ou mais perdas, 3 ou mais abortos espontâneos, sem nenhuma outra causa, sempre antes da 10ª semana de gestação, é um dos critérios gestacionais aqui. Mas pode acontecer que esse abortamento seja tardio. Então, essa perda fetal tardia vai contar. E aí, se ela teve um ou mais abortos acima da 10ª semana de gestação, e conta. E a prematuridade também. Se foi antes de 34 semanas, é outro dos critérios, tá? Mas aí vocês têm que ficar espertos nesses casos de prematuridade, porque acontece por outros acometimentos clínicos, não necessariamente SAF. Então, para eles limitarem um pouco mais esse critério, sempre que vocês estiverem usando a prematuridade como critério de referência aqui para o diagnóstico de SAF, para os critérios aqui de diagnóstico, aí vocês têm que ver se o que causou essa prematuridade menor do que 34 semanas foi uma pré-eclâmpsia, uma eclâmpsia ou uma insuficiência placentária. Lembra que eu disse lá para vocês nas manifestações clínicas que são 3 dos acometimentos que podem acontecer, que a SAF pode estar gerando ao longo da gestação, se é que não teve uma perda anterior, eles estão aí. Então, se a gestação evoluiu e teve um parto prematuro aí embaixo, a menos de 34 semanas, aí vocês vão analisar. O que ocasionou? Foi uma pré-eclâmpsia? A gente teve que fazer uma cesariana de emergência por conta de um quadro de eclâmpsia? Foi uma insuficiência placentária? O que foi que gerou esse parto prematuro aí antes da 34 semanas? Se foi uma dessas 3, conta também como um ponto positivo aqui para o critério clínico. E aí, se vocês viram lá anticardiolipina ou o anticoagulante lúpico, ou inclusive o anti-beta 2 glicoproteico, aí vocês já fecham o diagnóstico do paciente de vocês, tá? E aí, tirando os casos obstétricos, que, claro que a, a conduta vai ser diferente para cada caso, por exemplo, para casos de quadros de insuficiência placentárias que podem ser gerados, é um tratamento, quadro de pré-eclâmpsia é outro tratamento. Entende que na parte da obstetrícia vai mudar o tratamento bastante.
Mas tirando essa parte, que vai depender da afetação que a SAF vai estar ocasionando, indo para a parte específica do tratamento de SAF, tem um tratamento único, eficaz e altamente recomendado a ser feito. E aí, eu estou falando muito e vocês não estão interagindo, então joguem aí no chat qual que é o principal tratamento para SAF. É o nosso próximo slide. Acordem, não vão dormir não. Bora, anticoagulante. Perfeito. E aí o Eduardo não poderia ter sido mais específico do que dizer anticoagulante. E aí pode ser tanto um DOAC, como uma heparina de baixo peso molecular, como aspirina. Não, perdão, já ia exagerando aqui. Mas aí, Eduardo, e aí a gente vai usar um DOAC então aqui? Rivaroxabana é bom? Diz aí pra gente. AS, tá. Esquece AS agora, tá? Vocês vão poder associar AS sim, mas não é o principal, não é a estrela do bolo aqui, não. Heparina não fracionada. Isso aí, a Bruna disse pra gente, varfarina, enoxaparina. Jéssica, enoxa, não é o ideal pra gente, tá? Sempre que vocês pensarem em SAF, vai logo no que tem mais estudos comprobatórios. Qual que é o principal dela? É o que a Bruna e a Lohane aí disse. É a nossa tão querida, conhecida, estimada vovó Varfarina. Ela está aí há um tempasso no mercado, ela está aí já com milhões de estudos confirmatórios, comprobatórios para a o bom prognóstico do teu paciente com SAF. Então, é ela. Eu botei aí de 2 a 5 miligramas dia, vocês podem usar aí a dose plena, mas vocês têm que saber que no tratamento inicial, sempre que falarem SAF, esquece a AS, que é claro que vocês vão poder associar, tá, gente? Não é que eu tô dizendo, não é que eu tô batendo martelo aqui só para a varfarina. Vai ter medicações que vocês podem associar, como o Eduardo disse aí, a AS. Não tem problema. Mas o que vocês têm que fechar o martelo é que tanto para a prova quanto para a vida, veio o SAF, vocês fecharam o diagnóstico de SAF, vocês já têm que botar na cabecinha que na ponta da caneta e ali no receituário do paciente de vocês, varfarina. Não tem outra. Inclusive, tem estudos agora recentes, eu estava lendo um artigo essa tarde, sobre os fatores comprobatórios, né? É estudo preliminar ainda, sobre o uso de DOAC para SAF, mas aí não são conclusivos ainda. E aí a gente tem que ir sempre no melhor para o paciente, no que a gente já tem estudos comprobatórios. E aí, no caso, é a nossa tão sonhada varfarina, tão querida, querida por uns, odiados por outros. E aí o que a Raquel disse, que é importante, que é clássico da varfarina, né? Todo mundo que for usar a varfarina aqui todo mundo que odia a varfarina é por esse motivo, é que vocês têm que estarem controlando o INR aí do teu paciente constantemente. Cada semana, enquanto vocês estiverem controlando a dose aí da varfarina do paciente de vocês, vocês têm que chamar o paciente, volta aqui no hospital, vamos fazer o controle do INR do paciente de vocês, para a gente estar conferindo qual que Eduardo, o INR reflete o efeito de correlação extrínseca. É isso aí. E é por isso que vocês têm que estar controlando sempre o INR do paciente de vocês. Qual que é a meta do tratamento para SAF? 2 a 3. Quando é que isso vai mudar? Vocês sabem quando é que a gente pode alterar esse padrão? Porque aqui é o padrão para a maioria dos casos de SAF. Mas aí a gente pode ser um pouquinho mais incisivos em alguns casos. Que é aí quando são casos de trombose arterial. Se o paciente teve um quadro confirmado de trombose arterial anterior, aí vocês podem subir aqui a média. Literatura diz que aí até um 2,5 a 3,5, estourando aí um INR de 4, tá? Mas aí vocês ficam nessa. O principal o padrãozão é vocês manterem o INR de 2 e 3. E eu não vou
Heparina de baixo peso molecular também. O problema é que não tem problema, tá? Mas a de eleição é a varfarina. Não, aí eu não vou ter essa informação para vocês, porque não li sobre. Mas o que a galera vai cobrar? O que vai ser cobrado, por exemplo, na prova de vocês, e o que é utilizado muito, por exemplo, os 2 casos de SAF que eu vi, a medicação de escolha era a varfarina, era o que se utilizava. Tem indicações de heparina de baixo peso molecular, não tem problema de vocês indicarem também, mas aí a gente vai no que tem mais na estrela, tá? A estrelinha. Isso aí, é segunda escolha, Eduardo. A estrela, a rainha do tratamento, a rainha do tratamento vai ser a varfarina. Se não tem, aí a gente trabalha com o que tem, que aí vai ser a de baixo peso, tá? Fechou? Tratamento? A gente pode ir para o Cai na Prova. Questãozinha importante aqui. Eu falei para vocês. E aí a gente vai ver se vocês lembram do que eu falei aqui. Beleza? Vamos lá para a questão. Em relação à síndrome de anticorpo antifosfolipídio, a SAF, a tão odiada SAF, assinale a alternativa correta. Alternativa A trombocitopenia não é um achado comum. Como que não? Se a principal causa da SAF aqui é a trombocitopenia. Mas vamos continuar. B. A manifestação mais comum da SAF é a trombose arterial cerebral? Vocês lembram lá que eu disse que não é a mais comum? Que não é tão comum assim? Acontece? Acontece. Mas não é a mais comum como ele está classificando aí, tá? A trombose venosa superficial é considerada um dos critérios para a SAF? E aí? É ou não é critério? Alternativa D. O anticorpo anticardiolipina apresenta mais especificidade do que o anticorpo anticoagulante lúpico para o diagnóstico de SAF? E aí, qual que é o mais específico? É o antilúpico ou a anticardiolipina? Inclusive, eu ia falar disso para vocês, eu esqueci. Então, deixa eu ver aí o spoiler de vocês, se vocês estão afiados. Qual que é o mais específico? É o antilúpico ou o anticardiolipina? É o antilúpico, gente. Eu tinha, inclusive, quando eu tinha listado lá para vocês os 3, era um dos pontos que eu ia estar apresentando para vocês sobre especificidade dos anticorpos. Então, o antilúpico é mais específico, tá? Calma aí, Anderson. A C é boa, mas será? Porque tem a B ainda. Ou tem a E ainda. A alternativa é o abortamento espontâneo recorrente é uma das manifestações mais importantes e se deve à oclusão dos vasos uteroplacentários. E aí, Vilma, é D ou é E? É. E aí, gente? D ou E? Ou C, como disseram aí? Faz sentido, não faz? Eu acabei de dizer para vocês que é justamente aquela mesma bagunça que acontece lá na endocardite de Lieberman-Sachs, é o que acontece aqui vai acontecer essa afetação também uteroplacentária. E aí, essa oclusão dos vasos, por conta do evento tromboembólico aí, por conta dessa lesão, vai estar ocasionando a oclusão, e a oclusão vai estar ocasionando um abortamento espontâneo da tua paciente. E é por isso que geralmente vai estar acontecendo lá dentro das primeiras 10 semanas, tá? Também os anticorpos ali vai ter uma afetação na diminuição da gonadotrofina da paciente, é mais uma das causas aí, mas para fechar o diagnóstico, é isso. Para fechar a resposta é aqui, tá? É essa oclusão. Lembra aí, não é por uma causa misteriosa. Vai ser essa oclusão do vaso uteroplacentário
por conta daquele efeito lá que eu expliquei mais cedo para vocês, dos anticorpos, com C3, C4, e ocasionam a formação de trombos. Esses trombos fazem a oclusão do vaso. Sobre o tratamento ainda em grávidas. Ah, tá. Aqui, na obstetrícia, deixa eu ver quem foi que perguntou. Ou isso é patológico. Isso mesmo. Eu citei lá por critérios de imagem, Eduardo. Sempre que vocês forem fazer a comprovação para o diagnóstico, lembra lá do evento trombótico, vocês podem tanto fazer por imagem como por histopatologia. Vocês precisam dessa comprovação que teve uma trombose, tá? Um dos dois vai servir aí para vocês fecharem o diagnóstico. Tá. Entendido até aqui, então? A gente pode finalizar. Spoiler da aula de amanhã, esclerose sistêmica. É isso. Tchau, tchau. Abraço. Valeu.